Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, 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 a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa pós-vida, antes de... sei lá. Bom dia e segue a vida do jeito bom que é. Gente, hoje mais uma entrevista, tá? Com uma pessoa maravilhosa, com uma pessoa incrível, com tantas pessoas maravilhosas que a gente entrevistou e que a gente ainda vai entrevistar e que, meu Deus do céu. Então, antes de chamar essa pessoa entrevistada, eu vou chamar o nosso entrevistador, que é o nosso grande amigo Gabriel Soares. Pode entrar, Gabriel. Oi, gente. Tudo bem com vocês? E muito bem-vindos por mais uma entrevista. Está sendo bem especial, né? E hoje recebi essa pessoa tão especial que é a nossa amiga Regina Marciano, né? Tão querida também. E vamos começar, né? Mais uma entrevista. E obrigado, Regina, por aceitar esse convite para falar um pouquinho da sua história, da sua vida, da sua história com o espiritismo, né? Que vai ser bem legal. Para começar, eu gostaria de vocês. Desculpa, tem que... Nada, já podia? Tá bom, tô tremando. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Quem é a Regina Marciano? Isso, essa pergunta, né? Quando faz assim, quem é você, né? Eu nunca sei direito como responder. O que eu diria? Estou Regina, nesta encarnação, né? Falando de mim pessoalmente, tenho 60 anos, sou casada, tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, né? No momento estou aposentada, trabalhei por muito tempo no serviço público, e graças a isso, graças a esse trabalho, a gente tem uma vida organizadinha, né? Dando para viver normalmente. E uma coisa que já me faz lembrar, assim, quando eu falo do trabalho, é lembrar do meu coordenador de juventude, que era o Amauri, porque foi ele quem me incentivou a fazer concurso público. Não só a mim, como aos outros jovens também, né? E nesse serviço que nós prestamos durante 35 anos, que foi no Tribunal Regional do Trabalho, não foi só eu, a única jovem que conseguiu passar no concurso, mas o Joãozinho também. Então, nós dois somos frutos desse incentivo do nosso querido Amauri. Eu gosto muito de ter amigos, agora ando cuidando de plantas, né? Porque agora, como aposentada desde 2017, agora eu tenho tempo para cuidar de plantas, então estou gostando muito dessa nova atividade na minha vida, né? Também estou adorando fazer yoga, uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e agora tenho oportunidade de fazer isso, né? Mas eu sou preguiçosa um pouco para exercício, faço algumas coisas, mas ainda sou meio preguiçosa. Mas gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler, daí fica até mais fácil, né, a questão de conhecimento doutrinário, porque eu gosto de leitura,
gosto mais de leitura do que de televisão, gosto mais de música do que filmes. Então, eu sou isso mais ou menos. Eu sou chata, enjoadinha, às vezes meio rebelde, mas estou no caminho. Ah, perfeito. E também pegando um ganchinho dessa parte que você disse sobre começar, né? Queria saber como é que você iniciou no espiritismo, né? Principalmente no trabalho espírita aí, que a gente já conhece você há um bom tempo. Bom, eu vou fazer igual vocês fizeram lá na entrevista de vocês, né? Ah, eu sou espírita desde a barriga da minha mãe, né? Eu sempre fui espírita, né? Eu nasci numa família espírita. Então, o espiritismo sempre fez parte da minha vida. Nunca não vim de outra religião, não nessa existência, então sempre foi o espiritismo. E o trabalho na doutrina espírita, eu comecei a trabalhar na casa espírita, que eu frequento a mesma casa espírita desde que ela foi fundada, né? Então, que é a União Espírita Paulo Dimas e Madalena. Eu comecei a trabalhar com cerca de 12 anos, mais ou menos, na evangelização infantil. Comecei a evangelizar com essa idade. Naquela época, a gente fazia o que tinha que fazer, né? Precisava, a gente estava lá. E aí nós não tínhamos nem muitas preparações. A gente recebia umas aulas prontas. Tinha uma pessoa que vinha na verdade, não era CERJ na época, era da União, era da USERJ, né? União das Sociedades Espíritas. Então, a Cássia, o nome dela era Cássia, ela trazia as aulas prontinhas para a gente, né, da evangelização. Então, a gente pegava aquelas aulas e reproduzia para as crianças, né? A gente coloria os desenhos, preparava aquele material que já vinha tudo prontinho e ministrava para as crianças. Então, eu comecei a evangelizar assim. Trabalho, eu comecei assim. Depois daí, as coisas foram fluindo. Era isso que você queria perguntar? Era sobre isso? Não, com certeza, né? E também, para aproveitar essa questão do trabalho espírita, a gente já sabe que você, pelo menos, já deu palestras, né? Já participou bastante do movimento. E como foi essa responsabilidade de lidar com essas palestras e também da nossa casa espírita, né? Que você, por um bom tempo, foi responsável pela presidência, que, para quem não sabe, a gente é da União Paulo Dimas e Madalena. Como é que foi ter essa responsabilidade? Bom, a nossa casa sempre teve uma característica muito interessante. Assim, quando eu era bem criança, a gente participava muito das atividades fora do centro, né? De visitar as casas. Nossos pais nos levavam às outras casas. Tinha uma reunião lá no Bezerra de Menezes, a gente ia, no Pedro de Alcântara, a gente ia andando, né? Ia para o Luz e Amor, ia para várias casas. E isso foi fazendo com que a gente conhecesse esse mecanismo, né? As pessoas no entorno e tudo. E depois da infância, nós tivemos como coordenador de juventude o Amauri, e ele era muito envolvente, né? Nos fazia assim, nos levava a fazer muitas coisas. Então, foi uma época da juventude muito fértil, porque nós fazíamos visitas, nós íamos, participávamos de eventos fora da instituição, tinha gincana, tinha uma série de coisas. Os jovens trabalhavam muito, faziam muitas coisas. Era muito gostoso participar disso. Então, a juventude abriu muitas portas para a gente. O que acontecia? Primeiro, com a questão do trabalho, né? A gente era sempre convidado para o trabalho. E na questão das exposições, né, das palestras, na verdade, eu não diria palestra, eu digo que eu sou faladeira. Então, a gente começou a fazer exposições na nossa própria casa. Mais uma vez, o nosso coordenador de juventude, o que ele fez? Ele ligava para a gente, para mim, principalmente, ele ligou e ficou. Mas você tem que aceitar esse estudo, você tem que aceitar fazer essas palestras. Você fala só um pouquinho, começa devagar, vai falar só sobre o que você quiser falar. Qual o livro que você prefere? Aí eu escolhia sempre o Livro dos Espíritos, porque eu achava que perguntas e respostas era mais fácil, né? Agora, hoje em dia, eu não quero mais, não. Hoje em dia, eu prefiro o Evangelho.
né? Mas naquela época eu preferia o Livro dos Espíritos. Aí eu comecei assim a fazer as palestras na nossa própria casa, né? As primeiras, é lógico, que você não consegue fazer nem falar o tempo inteiro, né? O tempo que é designado, nem fazer estudos profundos a respeito daquilo. Mas aí, graças à juventude, a gente lia muitas obras, lia muitos romances para a gente poder conversar. Meu primeiro livro espírita que eu li foi um romance indicado pelo Amaury. Então, eu comecei a ler os livros na juventude. Então, a juventude me abriu portas para uma porção de coisas. Depois de um certo tempo, já fazendo estudos na nossa casa e participando de várias atividades, o Joãozinho, que eu já falei dele aqui, ele é meu amigo de juventude, né, desde muito tempo, e ele já era diretor da instituição, já fazia parte da diretoria. E aí ele me ligou e falou que ia ter uma eleição, né, estava precisando de diretor, e ele me ligou e falou, mas você tem que aceitar ser diretora, porque você é trabalhadora da casa, a casa vai precisar da gente, que nós que somos jovens vamos precisar trabalhar na instituição, então você precisa aceitar e tal. Aí eu aceitei. Aí fui a primeira vez que eu entrei na diretoria, que fui secretária. Depois disso, a gente teve outras eleições, eu passei pela presidência por alguns anos, né? Nesse período da presidência, a gente ficava indo e vindo, né? Foi nesse momento eu tinha muito contato com a federativa, com o CERJ, porque aí tem responsabilidades que a gente precisa responder junto ao CERJ. Então, eu evangelizava, mas, ao mesmo tempo, tinha domingos que eu não podia estar presente por conta dessa minha atuação. Mas, aí, de uma maneira geral, a gente participa de várias coisas, porque uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido participar assim, desse movimento. No movimento espírita, que é uma coisa que eu gosto muito, a gente passa a conhecer uma série de pessoas e se envolve. Eu já trabalhei na parte da evangelização, né, do DIGE, né, antigo DIGE, que era o Departamento de Infância e Juventude do SEU. Aí depois a gente passou para outras áreas de atuação. Hoje em dia a gente trabalha na unificação e colabora com o CERJ também nessa área de unificação. E também na nossa Reunir, né, que são as reuniões de unificação regionais, né? Eu participo da Reunir 6, colaboro faço parte do colegiado da Reunir 6. Então, a gente está sempre trabalhando em uma porção de coisas. Por quê? Porque começou lá atrás. A gente não pode esquecer disso. Juventude dá trabalho para a gente, viu? Se preparem. Ah, maravilhoso saber disso, né? E também queria, já aproveitando essa questão do trabalho da juventude, do esforço, né, que os evangelizadores têm com esse tipo de público, vamos dizer assim, eu queria saber o que você acha da atuação, da participação dos jovens atualmente no movimento, né? Tendo em vista também a questão da pandemia, a baixa frequência, em alguns casos, né, dos jovens em si, em participar desses trabalhos. Como você analisa, né? Até, tipo assim, eu estou aqui como um jovem te entrevistando, né? Em outros momentos também. Assim, vou falar um pouquinho, vou falar de juventude, não vou falar só de agora. Eu acho que em todos os momentos nós temos altos e baixos, temos momentos bons e ruins, temos momentos fáceis e mais complicados. O que a gente não pode perder de vista é que a juventude é assim, um período incrível que tem na nossa vida para a gente poder fazer coisas que depois de um certo tempo fica mais difícil. As responsabilidades vão chegar e aí vocês vão ter mais dificuldade de assumir tarefas. Então, o melhor é aproveitar agora. Na época que eu fui jovem, era muito diferente do que é hoje, né? A gente não tinha tantas possibilidades como vocês têm. Então, a nossa alegria era estar junto, era poder sair, nós fazíamos festas juntos, tudo era junto. Não era só ir ao centro, não era só... o contato não ficava restrito
as reuniões de juventude. Então, a gente fazia festa de aniversário, a gente ficava junto para tudo, a gente passeava, né? Aí também a gente fazia os trabalhos, participava das atividades. Eu estava lembrando que na minha época de juventude, a gente conheceu pessoas muito importantes, muito interessantes, pessoas que hoje o movimento espírita reverencia e que a gente teve contato assim de pertinho, né? Eu lembro muito do seu Amazonas Hércules, que até o Joãozinho mencionou na nossa festa de aniversário, porque a gente ia lá fazer visitas no Curupaiti, e quando terminavam as visitas, a gente ia para o Centro Espírita Filho de Deus, que é dentro do Curupaiti, e aí seu Amazonas fazia aquela reunião com todos os jovens, né, os que estavam lá visitando, e aí a gente cantava, ele declamava, um declamava, outro cantava, e era muito gostoso da gente participar. E aí tinha um evento que acontecia todo dia 1º de janeiro. Imagina, dia 1º de janeiro, Réveillon, né? A gente geralmente a gente dorme tarde. E aí, no dia 1º, a gente tinha que sair de casa mais 6 da manhã para ir preparar o chamado saladão lá do Curupaiti. Aí a gente acordava cedo e ia de ônibus para Jacarepaguá, para chegar lá, cortar um monte de fruta, depois juntava tudo aquilo e saía distribuindo por todas as enfermarias, pelas casas, residências que tem lá, né? A gente ia lá distribuindo o saladão dia 1º de janeiro. E quantas vezes nós fomos e fizemos isso e a gente achava o máximo fazer isso. A gente não se... hoje a gente vai para assim, meu Deus, já pensou sair sem carro? Nem eu consigo mais arquitetar, imaginar uma situação dessas. Mas por quê? Porque a vida mudou, as coisas mudaram, né? Então, eu acho que assim, quando eu vejo a juventude hoje, e que às vezes a gente fica assim reclamando e pensando, meu Deus, cadê esses jovens que não trabalham, que não fazem isso, não fazem aquilo, né? Que a gente fica naquela tensão, será que estão fazendo? Será que estão estudando? Será que estão... Ai, meu Deus, a gente fica numa preocupação. Por quê? Porque as dificuldades são inúmeras, as questões são outras. E aí também a vivência de vocês é diferente, mas eu acho que acho que não tem muita diferença na relação juventude. Jovem é jovem. Ele gosta de rir, de brincar, de falar alto, de cantar, de fazer bagunça. E as casas espíritas têm que estar abertas para acolher essa alegria e deixar que isso faça parte do seu dia a dia, né? E a nossa casa sempre teve esse propósito, né? Mesmo na época lá que papai era nosso evangelizador quando eu era criança, ele sempre gostou de fazer peças teatrais. Papai escrevia que chamava esquetes, né? E a gente interpretava aqueles esquetes. Então, às vezes, a gente ia, se apresentava em outras casas. Era uma outra relação. Mas a juventude, ela continua sendo importante. Nós continuamos a ter jovens dirigindo os trabalhos. Tem muitos jovens assumindo tarefas importantes nas casas espíritas e no movimento espírita. Então, eu acho que existem diferenças, mas o importante é que se aproveite a força do jovem, que o jovem perceba que ele tem uma força especial para dar andamento ao trabalho da doutrina espírita, na casa espírita, no movimento espírita, né? A gente precisa se entregar a esses trabalhos, os jovens precisam. É normal, uns andam mais depressa, uns, quando chegam na casa espírita, já assumem um monte de trabalho. Outros são mais devagar, chegam devagarinho. Mas os jovens continuam evangelizando desde cedo. Por exemplo, você, né, Gabriel? É meu parceiro de evangelização. Né? Trabalha comigo, né? A gente trabalhou já há algum tempo, juntos com as crianças. Então, na verdade, você também é novinho. Começou também na evangelização novinho. Então, qual é a diferença? Né? Na verdade, a gente está aí para trabalhar. Quando a gente quer, a gente faz. E realmente acontece, o trabalho acontece. Com certeza, também a gente entender os jovens, né, que cada um tem a sua história, né? Cada um constrói com o tempo. Exatamente. Eu, por exemplo,
com a pandemia eu passei um momento muito grande, assim, sem participar, mas agora eu estou voltando aos poucos. Mas a cada um com Até seu falando tempo. essa questão da pandemia, né, que eu nem falei dessa questão da pandemia. Aham. Eu acho que está todo mundo cansado. Está Com todo mundo certeza. cansado. Está todo mundo, a gente, assim, aqueles que têm responsabilidade, não tem como dizer, estou cansado. Tem que fazer, porque a gente assumiu o compromisso. Mas quando você ainda não assumiu o compromisso, você se dá o direito de dizer, hoje eu não quero assistir nada. Eu quero dormir, não quero ver, porque eu estou cansado de ouvir. Mas, à medida que a gente vai percebendo o quanto isso é importante, aí você vai voltando. É como você falou, às vezes são períodos, né? Você passou um período que você ficou afastado, mas agora você percebeu que isso é importante, você está fazendo um esforço para retornar. E a gente, que é mais velho, também faz esforço para permanecer. Não vamos pensar que isso é só o jovem que está cansado. Não, todo mundo está cansado. Todo mundo está com saudade de abraçar, todo mundo está com saudade de conversar, de olhar no olho, de rir para o outro, de ficar de frente para o outro. Está todo mundo assim. E isso, mas a gente não pode esquecer que isso vai passar. E quando passar, a gente que está aqui permanecendo no trabalho vai precisar sustentar aqueles que se afastaram. Então, é importante que vocês, como jovens, né, fiquem aí ligadinhos para nos ajudar nesse retorno, né, que vai acontecer já já. Se Deus quiser. Eu queria também fazer uma última pergunta, né? O que você espera do futuro da doutrina espírita, diante desse cenário que a gente está vivenciando? O que você espera do retorno das casas espíritas por um todo, né? Dos eventos espíritas também? O que você espera disso? Eu acho que a gente sempre pensa assim, esse momento que a gente está passando é um momento muito triste, né? Eu ouvi já de algumas pessoas, a pessoa dizendo assim, o que a gente tem que dizer é que esse momento é um momento desafiador e não um momento triste. Porque, através desses processos que a gente está vivendo, nós aprendemos muita coisa. Se hoje, até algum tempo atrás, a gente tinha alguma resistência com os trabalhos virtuais, agora a gente foi obrigado a aprender. E não tem como voltar atrás. Não tem volta atrás. Porque muitas coisas que nós estamos realizando hoje é graças à pandemia. Graças à pandemia, a gente conseguiu sair da nossa casquinha, daquele pedacinho que a gente estava, agora a gente está aí, de cara para o mundo. Né? E quantas coisas maravilhosas têm acontecido. Até mesmo participação no movimento espírita, coisas que, por exemplo, eu tenho que sair daqui de Bangu para ir para o centro da cidade para uma reunião do conselho. É ruim? Mas eu tenho amigos que moram no interior do Rio de Janeiro que levam horas para chegar ao centro do Rio. Gente que tinha que sair um dia antes para poder chegar aqui numa reunião de manhã. E agora a gente se fala, 9h30 começa uma reunião. E vai até às 11, sem problema algum. E a gente consegue resolver uma porção de coisas juntos. A Lília está dando aula online de violão para o pessoal do sul do Brasil. E a gente vê que quantas coisas aconteceram. Claro que aconteceram coisas ruins em termos de saúde, isso a gente não contesta, sofrimento é grande, perdas, isso tudo é muito difícil. Uma coisa que incomoda a gente é a evangelização, que a gente não consegue atender as crianças como a gente atendia, que nossa casa vivia cheia de crianças, e agora a gente faz evangelização online para um grupinho pequenininho. Né? Isso deixa a gente triste. Mas vai passar e a gente vai retornar. A gente vai retornar com novos hábitos? Sim. Vamos ter que retornar com novos hábitos. Vamos ter que repensar na maneira de trabalhar? Vamos. Mas isso não vai impedir que a gente trabalhe, nem que a gente faça um bom trabalho. E é uma coisa que a gente não pode deixar, não pode esquecer. Nós vamos continuar com ações presenciais e teremos ações presenciais e continuaremos com algumas ações virtuais. Porque a gente não pode mais deixar de lado aquelas pessoas que não vão poder chegar até a nossa casa. E não são pessoas só que moram no nosso entorno, tem gente que mora longe, participa com a gente. Né? Então, a gente precisa atender a todos os públicos.
E a pandemia nos ajudou muito nisso, né? Nos conectar com o mundo, abrir os nossos horizontes e nos dar a possibilidade de estar em contato com pessoas, né, de qualquer lugar. Com certeza, né? Até, por exemplo, estava pensando em eventos espíritas que ocorrem pelo Brasil. Por exemplo, teve a Combrage ultimamente, né? Eu pude participar e muitas pessoas também puderam participar. Isso Era Brasília, continuando, né? né? Pois é. Muita gente não pode, por exemplo, sem a pandemia, ir para Brasília, com a excursão e tudo mais. Então, acaba que no meio de não um caos, né? No meio dessa situação complicada, tem um pouco de aprendizado e uma oportunidade para a gente evoluir, né? Então é isso, Regina. Eu acho que o nosso amigo Jonathan tem uma pergunta para a gente, para você, no caso. Entra aí. Jonathan, você também vai me fazer perguntas? Tenho, só uma pergunta facilzinha, tranquila. Nada Hum. demais. Bom, a gente sabe que a nossa casa está fazendo 59 anos. É 59, né, gente? Pelo amor de Deus, não dei informação errada, não, meu Deus do céu. 59. São 59 anos. E tudo que a gente ouvi dizer, né, na construção da nossa casa espírita, ele foi um momento onde muitas pessoas iam lá, quebrava pedra, essas coisas, para poder, né, ajudar, o que meu avô me contou, né? É disso aí que eu tô sabendo. Você chegou a fazer participar dessa construção da casa também, ó? Então, eu tenho 60 anos, né? A casa tem 59. Então, meus pais moram aqui, pertinho do centro, né? E meu pai foi um dos primeiros diretores da instituição. E aquela época, como a gente estava falando, né? Tudo era festa, né? A gente saía daqui e ia brincar. Para a gente era brincar. E eu era muito pequena, pela idade, pelo tempo do centro, né? Na construção, eu tinha por volta de 2, 3 anos de idade e tal. Mas eu lembro que eu carregava alguma coisa, carregava tijolo, brincando, mas era mais brincadeira, né, do que trabalho, é lógico, né? Outro dia até a Solange falou assim, lembra, Regina, a gente brincava muito, e ficava aquela criançada brincando, os filhos dos trabalhadores brincando lá no quintal, né, só que era tudo campo de obra. E enquanto eles estavam trabalhando, os homens trabalhavam muito, meu pai trabalhava muito, chegava às vezes, dependendo da época, podia até trabalhar ainda à noite quando chegasse do trabalho, mas principalmente final de semana, porque eu acho que foi a fábrica Bangu, alguma coisa assim, que deixou pelas ruas aqui da Boiubi umas pedras enormes que eles foram fazendo obras e desmembrando alguma coisa que eles foram abrindo por aqui, negócios de água, sei lá o quê, e tinha umas pedras enormes. E a população podia pegar aquelas pedras para ajudar nas construções das suas casas, porque não tinha muita casa aqui, era tudo muito ermo, né? Muito vazio. Então, eles que pegavam essas pedras, as pessoas pegavam essas pedras, quebravam para fazer alicerce, para fazer a fundação das suas casas. E lá no centro faziam a mesma coisa. Né? Então, os homens se reuniam para fazer isso, para pegar as pedras pesadas, aqueles pedregulhos, e quebrar, ficar lá quebrando pedra para fazer. Então, eu lembro que tinha essa coisa de carregar pedrinha, de levar, ajudar a carregar e tal. E aí, nesse trabalho, a gente vê, né, o que a Rose falou na segunda-feira, das fases, né? Cada um chega numa fase. A fase desses primeiros trabalhadores foi a construção da instituição, colocá-la de pé. Né? A fase de vocês é a manutenção, fazer com que ela permaneça de pé. Então, cada um tem a sua fase. A fase deles foi essa, foi uma fase dura, pesada, difícil, né? Eles tinham que suar, né? Todo mundo que tinha essa disposição. E era engraçado, e depois eu fiquei lembrando, né? Que os homens iam, trabalhavam, e as mulheres faziam as comidas, né? A mamãe cozinhava, fazia... Aí as outras mulheres também, todo mundo fazia comida para servir, né? Para as pessoas, depois que trabalhavam para caramba, tinham que comer. Eles não comiam nem um pouquinho, aqueles pratos enormes. Mas tudo era uma festa. Tudo era uma festa. Ai, que bom, que maneiro. Nossa, mas eu senti uma responsabilidade tão grande, agora tem que manter a casa. Eu falei, meu Deus do céu, agora vamos manter essa casa. Exatamente. Tem só mais uma última pergunta, já que a senhora falou tanto, né, do seu pai, e é uma pessoa, um ponto importante na nossa casa, né, o fundador da nossa casa, né, que é o senhor Jaime Marciano. Você, como filha dele,
assim como a Rose também é. Você poderia falar um pouquinho dele para a gente, já que, infelizmente, não vou poder entrevistar ele, Maria, mas não vou poder. Bom, falar de papai. Ele é um dos fundadores, né? Um dos fundadores. Nós tivemos outras pessoas muito importantes que participaram. Lembrei aqui agora dos nossos amigos com quem a gente brincava, né? Que era o Edson, os irmãos do Edson Santana, a família da Marisa Pascoal, a Solange, Maria. E, assim, todos esses, os nossos pais foram fundadores do centro. Papai era uma pessoa muito especial. Era muito carinhoso. Engraçado que, geralmente, as pessoas acham assim, que os homens não são muito carinhosos, né? Principalmente os homens mais velhos. E papai não teve uma infância de carinho, porque a mãe dele morreu, ele tinha 2 anos de idade. Então, ele foi criado ele teve madrastas, né? Nunca elas fossem mais. Mas não é a mesma coisa, eles tinham muitos filhos, meu avô era uma pessoa bem dura, mas papai ele tinha um carinho muito grande por nós, né? Por seus filhos. Somos 4 filhos. E ele sempre foi muito carinhoso e cuidadoso com a gente. E não só com a gente, com os nossos primos também, porque a nossa casa vivia sempre cheia dos primos. Nós tínhamos sempre alguns primos que às vezes ficavam com a gente numa meia água. Era uma casa com quarto, sala e cozinha, mas às vezes estávamos nós 4 e mais 5 primos. Né? E todo mundo junto e brincando, aquela coisa toda, as necessidades da vida, né? Mas papai sempre foi muito carinhoso. Então, ele tinha o hábito de chegar, coisas que a gente não esquece. Ele chegava do trabalho, às vezes ele ia brincar com a gente ainda. Fazia cabanas para a gente brincar. E quando era muito tarde, ele botava a gente para dormir, um por vez no colo. Ele ninava cada um por uma vez. E depois colocava cada um na sua cama. Ele sempre foi muito carinhoso, muito próximo de nós, né? Brigava quando tinha que brigar, chamava atenção, dava as palmadas, né? Dava as chineladas que a gente precisava, mas sempre foi muito carinhoso. E uma outra coisa assim que me marca muito é porque a minha mãe sempre dizia, né? Que se eu sou muito rueira, gosto muito de movimento espírita porque eu adoro rua, né? Então, se eu puder sair, ficar zanzando por aí, é o que eu gosto. E a mãe dizia que eu aprendi isso com ele, porque ele, desde que eu era bem pequena, ele já me levava para os eventos. Então, ele trabalhava, teve um período que ele trabalhou muito com Geraldo de Aquino, que foi o fundador da Rádio Rio de Janeiro. E aí, lá no ambiente onde tinha rádio, onde ele ia lá se encontrar com o Geraldo, tinha um orfanato. E ele me levava, criança, porque ele ia trabalhar com o Geraldo, mas ele me levava. Aí chegava lá, eu ficava com as meninas no orfanato e ele ia para as atividades que ele tinha que fazer. Né? Então, eu sempre participei das atividades no movimento porque ele me levava. Depois, aqui em Bangu também, todos os eventos que ele fazia, coisas que ele criava, músicas que ele fazia, a gente aprendia a cantar, ele levava a gente para outros cantos, para levar para outras casas. Então, o papai sempre foi muito, muito atuante no movimento espírita, né? Muito atuante na casa espírita, no movimento, e na família, muito, nossa, muito. Os meus primos consideram o papai como pai, porque ele sempre foi muito amigo, muito companheiro, e assim, depois que ficou mais velhinho, aí virou meu filho, né? Ele já dizia que era meu filho porque tinha uma história lá de que eles tinham sonhado com a minha avó, a minha mãe dele morreu, ele tinha 2 anos. Quando a minha mãe ficou grávida de mim, eles sonharam que a minha avó estava chegando de malas. Estavam chegando com as malas. Então, eu dizia para ele assim, você é meu filho, eu que tenho que mandar. Você não manda, eu mando, porque eu que sou sua mãe, só voltei num outro corpo. Então, a gente sempre teve muita ligação, muita afinidade, uma pessoa que faz muita falta. A presença física, porque espiritual é sempre constante. Não, realmente, seu Jaime foi uma pessoa realmente maravilhosa. Eu lembro do seu Jaime já de muito tempo, desde quando eu cheguei no centro, na verdade. Ele sempre foi muito acolhedor com todo mundo lá do centro. Sempre foi
eu sempre admirei bastante ele em questão tanto de trabalho, em questão de pessoa, porque ele não pode trabalhar nunca. Eu achei isso maravilhoso. Ele é um exemplo incrível para todos nós, de verdade. Outro dia, eu fui lá no centro, estava arrumando lá umas coisas, aí eu peguei o caderninho de presença da reunião mediúnica. Aí eu estava vendo até quando ele trabalhou, né? Que ele trabalhou como dirigente da reunião mediúnica até uma semana antes dele ser internado. E aí ele ficou no hospital até desencarnar. Até o último dia, ele trabalhou como dirigente de reunião mediúnica. E nunca parou de trabalhar, né? É muito emocionante porque também a gente tem essas pessoas que dão força para a gente, né? Para a gente continuar no movimento, participar disso. Eu, como no caso do meu pai, o Jonathan com o avô dele, com a família dele em si, né? E ouvir essas histórias também é muito emocionante para mim, muito comovente. E muito obrigado, Regina, mais uma vez, por ter participado com a gente dessa entrevista. Foi extremamente emocionante, muito bom estar aqui com você nesse momento, sabendo um pouco da sua história. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Eu queria só dizer uma coisinha para vocês assim. Não desistam. Não tenham medo. A gente só faz bem feito começando. Ninguém sabe fazer nada, né? Ninguém faz nada perfeito. A gente precisa começar de algum lugar e a gente precisa que vocês estejam juntos, que vocês continuem no trabalho. Senão, não tem continuidade, né? E aí, às vezes, vocês ficam assim meio que temerosos, mas não precisa ficar. Ah, vai falar, não vou falar direito. Não, ninguém fala direito. Quem fala direito é Jesus. O resto a gente faz de conta, a gente vai treinando, vai aprendendo, vai estudando aqui e ali. Então, que vocês tenham coragem de seguir, não parar. Vocês são lindos, maravilhosos, adoro trabalhar com juventude, porque o jovem ele tem uma força, uma energia, uma coisa boa, que a gente precisa, que a Casa Espírita precisa do gás de vocês, precisa da energia de vocês. Vocês não podem deixar nada para trás, tem que seguir adiante. Com certeza, Regina. E muito obrigado, gente, por mais uma oportunidade. Espero que vocês gostem. Bom, gente, então essa foi a nossa entrevista. Então, eu espero que vocês tenham realmente gostado bastante. Regina, de novo, muito obrigado por ter aceitado essa oportunidade da gente poder entrevistar você. Foi realmente uma entrevista maravilhosa. Então, muito, muito obrigado, gente. E é isso. Então, como o Gabriel falou, até a próxima. Um beijo enorme para cada um de vocês. Até mais.